aí? Ele tava ali na porta fazendo assim, eu falei, aqui, tchauzinho, entra aqui, menino. Vem trabalhar. Tudo bem, Latifi? Boa tarde, Lu, PVC, Samir. Um parentes falavam que eu parecia o Samir na época que eu era estagiário. O que você acha, Lu? Aí, ó. Olha, eu acho que vocês estão bem, hein? Olha só, referência e cafezinho. Meu filhão. Tenho vários pais aqui no PVC, Lavieri, Samir. Que é isso? Você tá bem apadrinhado. Você é o nosso Nepo Baby de estimação, Latifi. Você tá bem apadrinhado. Muito bem, muito bem. Você aprendeu muito bem. Fez a escola PVC de jornalismo. Latifi é mais bonito, Samir, desculpa. Nossa, Samir do céu! Obrigado, desse jeito ele não volta! Pelo jeito, o Mundial valeu a pena, né? Aí, Samir do céu! O que você tem a dizer? Você não merecia essa? Gratuito! De graça! É o Latifi e o Patife. Eu adoro. Nossa enquete! Não vou fazer isso com vocês, nossa enquete, gente. Quem é mais bonito? O Latifi ou o Samir? O Samir. Votem aí. É que nem fala que meu filho é mais bonito. Meu filho fala pra mim assim, nossa, seu filho é sua cara. Eu falo, só que bonito. E ele parece muito com você, de fato. Só que bonito. Latifi, vamos falar de coisa séria, então? Pois é, Lu. O pessoal tá querendo saber, Nino Arias está avançando, o que a gente tem de novidade, como é que tá essa situação do Verdão? Pois é, Lu. O torcedor do Palmeiras que espera atualizações sobre quem chega vai ficar um pouco frustrado. Na manhã de hoje, o Palmeiras anunciou a compra do Larsson, né, meio-campista, por 4 milhões de reais. O Palmeiras adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, ele que estava emprestado pelo Goiás. O Abel usou o atleta desde o final do ano passado. O Palmeiras entende que é um jogador com potencial, então é mais um nome aí para o Palmeiras. Agora, a informação mais quente de mercado da bola do Palmeiras é sobre o futuro do Rafael Veiga. Na manhã de hoje, eu e o Guilherme Xavier publicamos a informação que o Grêmio tentou uma última cartada com os representantes do Veiga, acompanhando as notícias de que o Veiga está próximo não, né, mas estaria interessado em deixar o Palmeiras. E o que o Grêmio ouviu do staff do Veiga? Nós estamos interessados, estamos focados nessa proposta do futebol mexicano, que é do América do México. O Grêmio tentou seduzir o Veiga e seu staff com a contratação do Everton e também com o Marcos Rocha, mas isso não deve acontecer. Se o Veiga deixar o Palmeiras, será para o América. E antes a gente dizia muito sobre o Palmeiras não recebeu a oferta formal, o Palmeiras não foi comunicado ainda pelo clube. A informação que a gente tem de hoje é de que o Palmeiras, os representantes do Veiga e os mexicanos já estão conversando sobre uma possível transferência do jogador, então é uma saída que está esquentando a cada dia que passa. PVC. Eu não sei se ele vai embora, não. Não dá para saber. Nesse momento não dá para saber. E acho que está passando muito pelos agentes, mas passa também pela cabeça e coração do Veiga. De entender o que ele quer. Porque ninguém vai dizer para ele assim, então, Veiga, agora você vai lá, arruma a tua mala que você vai para a América do México, por empréstimo. Depende da proposta também, né? A proposta do América a gente está falando agora há pouco de valores do Rony, 5 milhões de euros. A América paga, beleza. O Palmeiras já fez 100 milhões de reais nesse início de temporada com as vendas do John do Bragantino para o Zenit, com as vendas do Aníbal Moreno, do Mikael e do Facundo. Já fez 100 milhões de reais. Então não é uma proposta de 5 milhões de euros pelo Veiga do América do México e o Veiga quiser ir, muito obrigado, seja feliz. Mas a proposta inicialmente é por empréstimo. Então, o Palmeiras não vai liberar o Veiga de graça, como fez com o Everton para o Grêmio, nem que o Veiga peça, até pela repercussão do caso do Everton. Ainda que eu entenda que a Leila não foi mal no caso do Everton, o Everton pediu para ir embora, ela aceitou, obrigado pelos serviços prestados e vai tranquilo. O caso do Veiga vai ser diferente. Vai ter que ter uma negociação. E aí, o meu entendimento é que, assim, os empresários entendem que o negócio pode ser muito bom para os dois clubes, mas vai depender do Veiga entender que para ele é bom.
Na maioria das vezes, as coisas andam juntas, né? O interesse do atleta é o interesse dos empresários. Mas, às vezes, os empresários têm um foco no financeiro, o jogador tem um foco no esportivo, enfim, né? Pro Veiga, nesse momento, dá para saber o que é melhor pela cabeça do Veiga, Latifi? Lu, o Veiga ele tem uma relação muito especial com o Palmeiras, né? Ele é torcedor do Palmeiras, o avô dele era palmeirense, o Palmeiras já explorou esse lado mais pessoal que o Veiga tem com o clube. Mas o que acontece é que o Veiga sabe que hoje ele não é titular absoluto do Palmeiras. Isso aconteceu no ano passado e isso tem se repetido nesse ano. Então, o Veiga ele vê um cenário onde não é a primeira opção do Palmeiras. Quando o ataque é escalado com Flaco Lopes e Vitor Roque, o Maurício foi o substituto nesse início de Paulistão, né? A gente viu o Maurício formando a dupla de ataque com o Flaco, e o Veiga é a terceira opção, ele só participou de 2 dos 5 jogos do Palmeiras, entrou contra o São Paulo, mas foi aquilo que você falou, Lu, entrou só nos minutos finais. Ainda sobre esse contato do Grêmio com os representantes do jogador, o Grêmio ouviu que essa história deve se caminhar ainda nesta semana. Então, quando a gente trazia a informação que o Palmeiras tratava o negócio como algo embrionário, hoje não é mais dessa forma. O América do México já conversou com o staff do Veiga, o staff do Veiga procurou o Palmeiras e tem conversado sobre essa saída. É claro, como o PVC falou, é uma negociação complexa e que não necessariamente significa que o Veiga vai deixar o Palmeiras e não retornará. A gente já trouxe aqui informação, o Veiga tem contrato com o Palmeiras até março de 27 e não está descartado emprestar o jogador ao América do México, renovando o contrato dele até o fim do ano que vem, por exemplo, para ele ter pelo menos mais uma temporada com o Alviverde se retornar do América. Ô Samir, para você, olhando de fora, né? Você que viu o Veiga brilhar muito no Palmeiras, né? Ele é um dos símbolos de uma era muito vencedora. O que é melhor para o Veiga e para o Palmeiras também? Eu acho que é melhor a saída hoje, né? O Veiga não está tendo mais espaço, né, no Palmeiras. Eu acho que para ele o Grêmio seria interessante, né? O América do México, se eu sou o Veiga, ainda ficaria aqui no futebol brasileiro. Mas é inacreditável, né? A queda que teve esse jogador, que brilhou muito, né, no Palmeiras, como você disse. Mas eu acho que seria melhor para ele hoje, pelo menos o empréstimo, né? E eu acho que o empréstimo, por exemplo, o empréstimo para o Grêmio, né? Para ele poder voltar para o Palmeiras no ano que vem, quem sabe, né? O jogador se recupera lá no Grêmio. É claro que as coisas mudam no futebol, né? Talvez ele queira ficar por lá, enfim, mas o Latifi trouxe todo o histórico aí palmeirense do Veiga. Na verdade, essas horas tem que ter sangue na veiga para decidir, viu? Essa entra aí. Hoje nós vamos fazer um quiz depois, uma enquete depois. Qual a melhor piada do de primeiro? A gente vai reunir aqui um compilado do Samir, do PVC. Qual é melhor? Qual é pior? A melhor ou a pior, né? Porque não tem melhor. Não sei. A pior depende do ponto de vista. PVC, o Latifi estava atualizando a situação do Nino e do Arias. Você também tá nessa história. Mas é por aí, né? É uma situação que não se resolve por hora e que não tá fácil. Não, eu só estou fazendo a conta aqui do Veiga de novo. Não tá fácil. A gente vai continuar andando em círculos dizendo não avançou, não avançou, não avançou. O Nino é só em julho. A não ser que tenha uma negociação diferente. O Arias, o Fluminense quer. O Fluminense quer, se o Palmeiras fizer a proposta não avançou, então... Pois é, e aí não está na hora do Palmeiras pensar num plano B, não? Eu lembro muito de 2023, que foi o ano que a torcida mais cobrou que não tinha reforços. Desde que o Anderson Barros chegou ao Palmeiras, são 40 reforços. O Anderson teve 6 temporadas completas no Palmeiras e contratou 40 jogadores. O ano passado foram 12. 12. Quer dizer que até o ano retrasado, nas 4 primeiras temporadas, 5 primeiras temporadas dele, era 28 do Anderson contra 75 do Alexandre Matos. O Anderson, na minha conta, tem 36% de aproveitamento de certeza que deu certo. O Alexandre tem 37%. É bem equilibrado. 2023 foi o ano diferente do ano passado, que teoricamente é o time remontado para ser o time deste ano, com pequenos ajustes. O Palmeiras gastou 701 milhões de reais e não ganhou nenhum título, foi pela primeira vez desde 2019.
2023 foi o ano que passou a torcida reclamando que não contratava ninguém. Foi campeão paulista e brasileiro. Contratou o Arthur e o Richard Rios. Apenas. E foi campeão paulista e brasileiro. Dos dois, um virou titular. Que foi o Richard Rios. E ganhou o paulista e o brasileiro. Então não tem uma lógica. Se você pegar a quantidade de reforços que o Santos trouxe no ano passado, quando você ouve o Alexandre Matos explicando que ele, desde que chegou em junho do ano passado, contratou 11 jogadores. O Palmeiras, no ano de mais contratações desde 2020, contratou 12 no ano inteiro. O Santos contratou 11 nos últimos 6 meses. E aí o Alexandre foi explicar na entrevista coletiva que o salário do Bilal não é de 1 milhão e 300, não é esse o salário do Bilal. E ele foi explicar que chegaram 11, mas saíram 29. Já saíram 29 jogadores do elenco. 29. O que o Flamengo e o Palmeiras mais têm tido em comum, apesar das mudanças, das trocas de guarda, o que tem dado a Palmeiras e Flamengo a capacidade de chegar todos os anos para disputar todos os títulos, embora sem vencer todos eles, é estabilidade. Não adianta, e a frase no Palmeiras hoje é muito clara. Qual é o jogador do West Ham que você falou que podia vir? O Igor Júlio, zagueiro que também foi sondado. Que foi da Fiorentina. Dentro do Palmeiras hoje, e não significa que não possa vir o Igor Júlio, a frase é, para apostar no Facundo Torres, coloca o Sorriso para jogar. Só que depois do último jogo, o próprio Abel falou, jogadores saíram, jogadores têm que entrar, não há dúvida disso. Então é o próprio Abel pedindo reforço. Mas ele falava de 23 também. Mas ele mesmo sente que há essa necessidade. Será que o Palmeiras vai ampliar um pouco ali o seu leque, olhar para as outras opções, já que esses que a gente vem falando já há algum tempo estão travados? Lu, o Palmeiras tem alvos bem definidos, né, como o Abel falou, e insiste bastante nesses dois jogadores que a gente já vem trazendo, que é o Nino e o Arias, porque eles se encaixam perfeitamente no perfil traçado pela direção e a comissão para esse ano. O principal exemplo de que já deu certo, na opinião do Palmeiras, é o Marlon Freitas, que chegou do Botafogo, só fez 4 jogos pelo Palmeiras e já é nítido o impacto que ele causa no time do Palmeiras, tanto na liderança no vestiário, nos treinos, no dia a dia. Ele até deu um esporro no Bruno Fux no jogo contra o São Paulo por um lance onde ele deu um chute no Tapia e ele ficou bravo, a torcida comprou essa ideia. Então é esse tipo de jogador que o Palmeiras busca. Então o Anderson Barros deu uma entrevista antes do clássico do final de semana dizendo que são negócios muito difíceis. Óbvio que o torcedor está chateado porque o Palmeiras deveria estar pisando no acelerador enquanto o Flamengo está fechando com o Paquetá, mas a direção do Palmeiras só vai trazer se for alguém que eles têm plena certeza que vai dar certo. E nesse momento ainda não encaminhou nenhum acordo nesse sentido. Contagem regressiva. Paulinho inicia transição física. A notícia que o torcedor esperava finalmente saiu. Segundo a apuração do portal Nosso Palestra, o atacante Paulinho deu um passo decisivo e iniciou o trabalho de transição física no gramado. O atleta, que enfrentou um processo de recuperação extremamente complexo e ficou afastado por quase 1 ano de seu contrato de 5 temporadas, deve estar totalmente à disposição da comissão técnica em um prazo de aproximadamente 30 dias. Prestem atenção na importância desse retorno. Paulinho é um jogador tecnicamente acima da média e fundamental para elevar o nível do nosso setor ofensivo. Como vimos, após quase 1 ano de reabilitação, o prazo de 1 mês para o retorno é real e ele chega para ser a sombra necessária para Vitor Roque e Flaco Lopes. Mas fica o recado, a torcida cobrou muito a postura extracampo do atleta nesse período. Agora que a transição física começou, é a hora de Paulinho responder com suor e futebol, deixando para trás qualquer polêmica sobre seu comprometimento de imagem para focar exclusivamente em ajudar o Palmeiras dentro das 4 linhas. Essas são as atualizações do momento para o nosso Verdão. Fique ligado aqui no canal para não perder nenhum detalhe dessa reta final de recuperação. Um grande abraço e avante palestra!